Olá, irmãos, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Estamos aqui mais uma vez, nesta oportunidade, para mais uma semana de reflexão bíblica. Nesta oportunidade, esta semana de reflexão, nós vamos aqui estar refletindo sobre as obras de Cristo. Nós vamos nesta semana aqui trazendo aqui este assunto e vamos também aqui refletir algumas temáticas sobre as obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual tem aí algumas obras realmente a qual Jesus, mediante a vontade do Pai, também as profecias falaram a respeito dessas obras. E nós temos aí, nossa reflexão de hoje é sobre a morte de Cristo. É esta reflexão que nós queremos aqui trazer nesta manhã, a morte de Cristo. A morte de Cristo é o tema central das Escrituras, da doce e preciosa palavra de Deus. Então a morte de Cristo, ela é o tema central de toda Escritura, desde o livro do Gênesis até o livro das Revelações do Apocalipse. E sabemos que a morte de Cristo, ela foi uma morte profetizada. Ela foi uma obra a qual realmente foi anunciada, foi profetizada, foi prevista pelo próprio Deus. Então, nesta primeira obra de Cristo, concernente à sua morte, que é o tema central, Paulo diz na primeira carta aos irmãos ali na cidade de Coríntios, Paulo diz no capítulo 15 da sua primeira carta, no verso 3, Paulo diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. É bom nós aqui trazermos aqui, lembrarmos que a morte de Cristo, ela teve um propósito, ela teve um objetivo, ela teve uma vontade da parte de Deus, Jesus, ele não veio para nascer e também para morrer. Isso tem realmente um significado, isso tem um propósito específico da parte de Deus. Então, Paulo diz que, segundo as Escrituras, Jesus morreu pelos nossos pecados. Paulo fala aos irmãos, segundo as Escrituras, ou seja, segundo aquilo que foi previsto, aquilo que foi anunciado. A maioria das profecias bíblicas trata do sofrimento que Jesus havia de vir. Olha aí, a Bíblia trata a maioria das profecias. Elas tratam, essas profecias na Bíblia, elas tratam do sofrimento que a Cristo havia de vir. Então, a morte de Jesus é algo assim, glorioso e maravilhoso, que esta morte, a maioria das profecias do Antigo Testamento, que foram realmente anunciadas a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tratava do sofrimento que Cristo havia de vir. Então, realmente, nós, nesta oportunidade, trazendo aqui esta reflexão desta obra da morte
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde a primeira profecia, quando Deus falou da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Realmente nós sabemos que quando ali no Éden é anunciado, quando Deus fala ali a serpente, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, Deus ali já está anunciando a morte do seu próprio Filho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Então, a maioria das profecias da Bíblia que trata do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus, ela tem realmente algo realmente de muita importância, porque foi uma morte com um propósito de salvação, de perdão dos pecados de todos os homens, Então, Deus seja louvado por isto. Deus seja louvado realmente por isso. E nós louvamos e glorificamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando João Batista estava lá batizando no Rio Jordão, eis que ele viu Jesus de longe e ele disse para todos que estavam ali naquele lugar. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falando ali do próprio Cristo, o Filho de Deus, a qual aquele que haveria de vir para perdão dos nossos pecados. Então isso realmente é algo fantástico, é algo extraordinário. Vemos Jesus no centro das profecias. As profecias que foram profetizadas, Jesus estava lá no centro de todas elas. Então nós louvamos a Deus e glorificamos porque todas as profecias na Bíblia trata deste sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outras profecias também que trata também da morte dele, desta obra da sua morte, e também a profecia trata também que ele não ficaria na sepultura, ou seja, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, nesta semana de reflexão sobre as obras de Cristo, nós vamos aqui trazer aqui algumas reflexões dessas obras para o aumento da nossa fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte de Jesus, as profecias que tinham sido anunciada, prevista esta morte, também desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Ele, o Cordeiro de Deus, que no início do Apocalipse, ele já estava morto desde a fundação do mundo. É coisa realmente extraordinária, é coisa fantástica que a Bíblia nos traz essas revelações, a Bíblia nos traz estas profecias que alegram o nosso coração e que aumenta a nossa fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante também que o próprio Jesus, ele diz ali aos seus discípulos, aqueles que estão próximos, que ele diz que os salmos e também os livros de Moisés, também as profecias e o livro da lei de Moisés também falava também de Jesus. E disse então que convenha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então quer dizer que se você olhasse ali para a lei de Moisés, Jesus estava ali presente. Também para os profetas também, as profecias, ele também estava lá. Para os salmos também, a mesma coisa, ele também estava lá. As profecias, através das profecias, podemos conhecer muito detalhe da morte de Jesus. Olha só, através daquilo que foi anunciado pelos profetas, através das profecias, podemos conhecer muitos detalhes da morte de Jesus. Já antes de Jesus vir ao mundo, era possível, por meio das profecias, levantar uma história quase completa dos acontecimentos relacionados com a morte de Jesus. Olha só. Então, tanto o livro da lei de Moisés, como as profecias e como os salmos, tudo isso tinha algo específico, tinha um foco específico, e ali nós vemos Jesus também sendo anunciado na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos. Ele próprio diz isso no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo de número 27. E disse então que convinha, Jesus dizendo, convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Então realmente é algo realmente fantástico e extraordinário. E também, através das profecias, podemos conhecer muitos detalhes da morte de Jesus. Tem um dos detalhes que antes de morrer, Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Olha só, antes de morrer já tinha uma profecia, já tinha algo profetizado que aquele ato lá, a entrada de Jesus em Jerusalém ali, montado no jumentinho, já era algo previsto pelos profetas. O próprio Zacarias, o profeta Zacarias, também falou realmente disso. Então, antes da morte de Jesus, muitas coisas foram assim previstas, falado, anunciado, mediante o seu cumprimento ali nas ruas de Jerusalém. Após a divulgação, tem algo também aqui interessante, Jesus seria traído por um discípulo. Olha só, essas profecias, elas são realmente maravilhosas, tratando realmente aqui esta obra, a morte de Jesus, que ela realmente é concluída, é completa, porque ela tem o seu cumprimento. Então, a profecia, quando ela é profetizada, anunciada, falada, quando ela não tem cumprimento, ela deixa de ser profecia. Para ser uma profecia, ela tem que ser anunciada, prevista, e o seu cumprimento no tempo certo. Se não realmente, se é uma profecia e não tem cumprimento, então deixa de ser profecia. Mas sobre Jesus não. Através das profecias, podemos conhecer muitos detalhes da morte de Jesus. Olha aí. Podemos conhecer muitos detalhes da morte de Jesus. E aqui eu já li dois aqui, que o primeiro antes de morrer, Jesus entraria em Jerusalém montado no jumentil, antes da sua morte. E também antes da sua morte, Jesus seria traído por um discípulo. Então veja só que a palavra de Deus, ela vai tendo a sua sustentação, ela vai tendo o seu absoluto da verdade de Deus e tendo também o seu fiel cumprimento. Então isso é extraordinário, isso é fantástico, porque nós vemos
a profecia da palavra de Deus, tendo também o seu cumprimento. Outro algo importante através das profecias, podemos conhecer muitos detalhes. Outro detalhe importante, Jesus seria julgado. Olha só. Então, antes da morte de Jesus, o que aconteceu com ele antes da sua morte? Aconteceu que ele entrou nas ruas, entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Outro detalhe, antes da sua morte também, Jesus seria traído por um discípulo. Outro detalhe, Jesus seria julgado. Ele seria também julgado. E outro detalhe, Jesus seria crucificado. Então veja só, que nessa reflexão, nesta manhã, este algo fantástico e maravilhoso que nos traz a nós uma reflexão, um cuidado realmente muito grande, e nós entendemos e compreendemos que Deus, mediante a sua fiel palavra, tem realmente cumprido aquilo que foi previsto na pessoa bendita de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Nesta semana de reflexão bíblica, nós vamos estar abordando as obras de Jesus, o Filho de Deus. E hoje nós abordamos aqui esta primeira obra, que é a morte de Cristo e os algo previsto antes da sua morte. Que Deus te abençoe e uma ótima semana para você e para a sua família.